A função dos bancos centrais. Também conhecidos como guardiões da moeda ou banco dos bancos, os bancos centrais desempenham papéis cruciais na economia de um país. Por que os bancos centrais são tão importantes para as economias nacionais? Neste vídeo, veremos as principais razões para que os bancos centrais existam. Basicamente, de acordo com a designação trazida pelo site do Banco Central do Brasil, o trabalho de um BC é gerenciar o meio circulante, a moeda, que nada mais é do que garantir para a população o fornecimento adequado de dinheiro em espécie. Em contrapartida, do ponto de vista histórico, a necessidade dos bancos centrais ocorreu em função da descentralização de poder dos governos na emissão de moeda. Há quem diga que os bancos centrais surgiram em decorrência de uma exigência das circunstâncias de gerenciamento privado dos bancos com relação ao Estado, e não o oposto dessa ideia. No entanto, se verificarmos a questão dada pela teoria quantitativa da moeda, defendida pelo filósofo britânico do século XVIII, David Hume, surgiu a necessidade de se controlar contratos emitidos pelos bancos, através do lastro em metais nobres como o ouro e a prata, bem como a ideia de uma instituição centralizada, para a regulação da proporcionalidade entre papéis em circulação e a respectiva quantia em metais nobres, capaz de honrá-los. Algo que também, de certo modo, foi de incumbência do Estado. Dentre as funções básicas de um banco central, portanto, está de gestor dos meios de pagamentos, controlador do crédito e da moeda, garantidor de última instância, regulador e supervisor do sistema bancário, além de se tratar de um banco dos bancos. O surgimento dos BCs decorreu assim da evolução gradual, vista na necessidade de regulação da oferta de moeda circulante em suas respectivas economias e também da relação interbancária, seja de concorrência ou da necessária ação colaborativa entre os bancos, para o fortalecimento do sistema financeiro nacional de um país. Para ilustrar melhor a necessidade de um banco central, basta recorrermos à própria história brasileira, na chamada crise do encilhamento, ocorrida entre 1889 e 1891, numa época em que não havia banco central, e o primeiro governo republicano da ocasião autorizou os bancos, tanto privados quanto estatais, a emitir moeda para o financiamento de atividades industriais no país. Por não haver controle na emissão de moeda, houve uma superliquidez que não foi usada para a constituição de novas indústrias, mas para especulação no mercado de capitais, via bolsas de valores do Rio de Janeiro e de São Paulo, decorrendo daí uma crise com inflação elevada e baixo crescimento econômico, que só foi totalmente sanada no governo do quarto presidente da República de Campos Salles, o qual durou de 1898 a 1902. Desse modo, a necessidade dos bancos centrais se tornou evidente, surgida devido aos problemas clássicos verificados pelos economistas na relação de proporcionalidade entre as emissões e o lastro em metais nobres que dão valor à moeda, o qual vigorou durante a época do chamado metalismo. Com o surgimento das moedas fiduciárias no início da década de 1970, os critérios para garantir o valor da moeda se tornaram diversos, observando outros parâmetros mais rigorosos, e assim, o papel dos bancos centrais se tornou ainda mais importante. Os bancos centrais, por assim dizer, são produtos da interação entre o sistema bancário privado e a necessidade de intervenções públicas na centralização dos processos de emissão e controle de emissão monetária nas variadas economias globais. Contudo, de certo modo, a história do surgimento dos BCs inclui a resistência dos governos, na formalização de uma autoridade monetária como tal, em seus respectivos países. O Brasil mais uma vez é exemplo tardio, já que o mesmo fenômeno também ocorreu séculos antes, nas economias mais desenvolvidas, na criação e consolidação de outros bancos centrais mais tradicionais pelo mundo. O Brasil só veio a adotar um órgão com funções de um banco central, em 1945, após participar da Conferência de Bretton Woods em 1944. Através disso, surgiu a SUMOC, porém ainda vinculada ao Banco do Brasil, na época entidade que fazia o papel informal de autoridade monetária em nosso país. As muitas crises que o Brasil sofreu ao longo de sua história econômica, em grande parte, se deveram ao total descontrole na emissão monetária, pelo fato de a instituição responsável que fazia o papel de um banco central no país se tratar de uma entidade institucionalmente insuficiente para a função, digna de um banco central nos moldes atuais ou tradicionais. Contudo, nem mesmo após a formalização de um banco central no Brasil, significou que o país, enfim, tenha adotado modernas práticas internacionais na centralização das funções que cabem a um BC desempenhar. História. O primeiro banco central a surgir ao longo da história econômica global foi o Banco da Inglaterra, por volta do ano de 1694. Criado inicialmente como uma entidade privada, para, dentre outras atribuições, ter como principal o financiamento dos gastos do governo inglês com guerras, o Banco da Inglaterra só adquiriu natureza jurídica de um banco central
a partir do ano de 1700. Ainda que tenha adquirido suas primeiras feições de um banco central, cerca de 60 anos após ser fundado, sua criação foi resultado das revoluções inglesa e gloriosa, as quais findaram com a monarquia absolutista até então existente, adotando monarquia parlamentarista constitucional. Em 1844, uma lei garantiu ao Banco da Inglaterra o monopólio na emissão de moeda fiduciária, após 1819, quando havia a previsão legal do lastro de títulos financeiros a metais nobres como o ouro e a prata. Cerca de 30 anos depois, as principais potências voltam a adotar o padrão ouro para a conversibilidade de suas moedas, abandonando o modelo fiduciário. A medida foi influência direta da teoria quantitativa da moeda, de David Hume, que sugeriu a ancoragem de contratos, títulos e unidades monetárias ao ouro, para conter a proliferação de papéis podres. Outros bancos ainda mais antigos que o Banco da Inglaterra surgiram como entidades de compensação de pagamentos, os quais, entretanto, não tinham uma função clara e específica que caracterizasse funções de um banco central. O Banco de Amsterdã, fundado em 1609 como entidade do governo holandês, coincide com a chamada Era do Ouro holandesa, onde a hegemonia do comércio ultramarino era de dominância da Holanda. A necessidade de sua criação se deu em função de uma organização dos meios de pagamentos e trocas cambiais entre moedas circulantes de outros países na época. O Banco da Suécia, em 1668, é considerado o primeiro banco central do mundo, mas que devido a problemas que culminaram na falência de seu antecessor, o qual emitiu cédulas contratuais além do permitido, ficou proibido de efetuar a emissão de notas bancárias em seu início, somente vindo a ter esse poder em 1701. Com o surgimento de outros bancos comerciais, autorizados a emitir notas de crédito, houve a solicitação compulsória para que determinados valores fossem depositados para cobrir as emissões desautorizadas do banco antecessor da Suécia. Em 1800, ocorreu a fundação do Banco da França, sob responsabilidade de Napoleão Bonaparte, o qual de início tinha características comerciais, sem as funções de um banco central. Somente com o tempo, o Banco da França foi adquirindo personalidade de um BC. Tal como o Banco da Inglaterra, sua fundação se deu primordialmente para o financiamento das atividades de governo, essencialmente incursões bélicas militares. Os Estados Unidos testaram em 1837 um sistema híbrido de emissão de reservas, visando estimular a competição entre os bancos, sem o monopólio de um banco central. Ou seja, os bancos podiam emitir moedas em espécie, porém lastreadas a títulos públicos depositados em órgãos estaduais de auditoria. O modelo vigorou até a Guerra Civil Americana entre 1861 e 1865, quando a União Federal compreendeu a necessidade de um sistema uniforme para o pagamento de custos com a guerra. O atual Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, também conhecido pelo acrônimo Fed, existe desde 1913. Após a unificação alemã em 1876, foi a vez da Alemanha criar o seu Banco Central, como entidade pública sem fins lucrativos, para tão somente organizar e centralizar o sistema de emissões, o qual até então era disperso, devido ao fato de cada província ter sua própria moeda. Até a Primeira Guerra Mundial, o Reichsbank, como era chamado o primeiro banco central da Alemanha até 1948, era responsável por uma das moedas mais estáveis do mundo, o marco de ouro, que, como o próprio nome diz, era lastreado em metal nobre. Com a derrota na Primeira Guerra, os gastos com a guerra geraram a hiperinflação de 1922 e 1923, quando o marco se tornou fiduciário, apenas em papel moeda. Em 1924, o Reichsbank adotou outra moeda, o Reichsmark, depois de um curto período com uma moeda provisória, o Rentemark, em seguida as tentativas de conter a hiperinflação na década de 1920. O Banco Central Alemão existiu até 1948 em decorrência da divisão do país repercutida dos resultados da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha Ocidental, parte capitalista resultado da divisão do país após o choque bélico de 1939 a 1945, dividido pelo Muro de Berlim, criou o Bundesbank, Banco Federal Alemão, sucedendo um banco central de transição, o Bank Deutscher que introduziu o marco alemão como moeda oficial do país em 1948 e que vigorou até a introdução do euro em 2002. Já em 1882, o Japão cria o seu próprio banco central. O Banco do Japão, também conhecido pelo acrônimo BOJ com sede em Tóquio, capital do país, é o responsável pela manutenção de valor do iene japonês desde então, estabelecido como unidade monetária japonesa antes da criação do BOJ, em 1871. O Banco Central do Brasil. O Brasil foi um dos países que mais tardiamente criou seu Banco Central.
E isso se deve às mesmas razões que levaram ao longo processo de consolidação dos demais BCs nas economias desenvolvidas, alguns séculos antes. As razões políticas sempre foram o principal empecilho para que não só o BC brasileiro tivesse dificuldades de se estruturar, mas praticamente quase todos, ao longo da história, também passaram pela mesma situação. Sem dúvida, a perda de poder na emissão de moeda se faz como a principal razão na disputa política contra o argumento técnico de que o controle na emissão de moeda por uma autoridade monetária autônoma é primordial para a estabilidade econômica de um país. De acordo com artigos publicados sobre a história do Banco Central do Brasil, citando outros autores, uma das primeiras ideias embrionárias de institucionalização de BC no Brasil se deu com a criação da Carteira de Redescontos, CARED, inicialmente criada em 1923 e depois recriada em 1930. Desse modo, após a reforma monetária empreendida no governo Getúlio Vargas em 1942, na qual houve a abolição do réis e a introdução do cruzeiro, o governo brasileiro ainda não compreendia a necessidade de um instituto autônomo qual garantisse a emissão de moeda segura, sem intervenções políticas. Com a participação brasileira na Conferência de Bretton Woods, o governo brasileiro deu início à modernização dos instrumentos financeiros do país, de acordo com o que foi estabelecido na conferência em 1944. No ano seguinte, a tímida medida de criação da Superintendência da Moeda e do Crédito, SUMOC, que era ligada ao Banco do Brasil, seria o embrião do atual Banco Central. Até então, o Banco do Brasil fazia as emissões de dinheiro para circulação na economia nacional. Mesmo com a SUMOC, muitos dos instrumentos criados para que a Superintendência tivesse um pouco mais autonomia com relação ao Banco do Brasil foram sendo apropriados pelo próprio banco, neutralizando ações da SUMOC. As ações das duas entidades continuaram confusas, principalmente porque com o controle das emissões de moeda, praticamente ainda nas mãos do Banco do Brasil, facilitava ações de governo, como na construção de Brasília e outras obras. Além disso, a população de modo geral via com desconfiança a retirada do poder de emissão de moeda das mãos do Banco do Brasil, uma vez que, principalmente comerciantes, haviam se habituado com a expansão monetária quase sem critério que havia. A SUMOC só adquiriu maior personalidade de um banco central, em 1959, ao passar a administrar a taxa de juros, depois que o governo brasileiro foi obrigado a assinar um acordo com o FMI, no qual previa um empréstimo ao Brasil para finalizar as obras de Brasília. Em 31 de dezembro de 1964, o governo do presidente militar, Marechal Castelo Branco, enfim elaborou a lei de criação do Banco Central. No entanto, até a Constituição de 1988, o Banco Central ainda dividiria funções com o Banco do Brasil. A ligação mais importante que havia entre o Banco do Brasil e o Banco Central estava na chamada conta-movimento, onde havia inúmeras operações em nome do governo, através do Banco do Brasil que eram financiadas pelo BC. No início da década de 1980, a situação piorou na relação entre o Banco Central, o Banco do Brasil e o Tesouro, através da conta-movimento, onde o orçamento público da União ficou dividido entre orçamento fiscal, OF, e orçamento monetário, ON, administrado pelo Banco Central. Desse modo, despesas fiscais foram registradas no orçamento monetário, o que dava uma falsa ideia de que não havia déficit nas contas públicas do governo, que se ocultava em meio à conta-movimento, administrada pelo Banco do Brasil. Além disso, a administração da dívida pública havia sido repassada para o BC. Isso também não permitia que o Tesouro registrasse déficits. Somente a partir de 1985, houve um reordenamento em que as distorções que havia foram eliminadas. Com isso, as contas de natureza fiscal foram devidamente incorporadas ao orçamento fiscal. Com isso, houve o registro de déficits que antes não apareciam. Plano Cruzado. Além disso, com a implementação do Plano Cruzado, houve a necessidade, enfim, da criação em 1986 da Secretaria do Tesouro Nacional, que concentrou as funções de caixa único do governo federal, através da arrecadação de impostos por meio da Receita Federal e a gestão dos recursos públicos, para o cumprimento do orçamento da União. O orçamento é um tipo de planejamento de gastos do governo, por um determinado período, geralmente um ano. Com o fim da conta-movimento, o Banco do Brasil, enfim, perdeu status de autoridade monetária. Depois, em 1987, com a unificação dos orçamentos fiscal e monetário, que deu origem ao Orçamento Geral da União, ocorreu a consolidação do processo de redefinição dos papéis do Banco do Brasil, do Tesouro e do Banco Central. O orçamento das estatais também foi englobado ao OGU. Com a Constituição de 1988, as funções do Banco Central, do Tesouro e do Banco do Brasil, além do Conselho Monetário Nacional, CMN, ficaram bem definidas. Plano Collor. Contudo, somente depois do Plano Collor é que o Banco Central assumiu, enfim,
as funções de pleno controle sobre as emissões de moeda no Brasil, através do congelamento dos depósitos bancários, onde se tentou reduzir o excesso de liquidez por meio da reforma monetária que aboliu o cruzado novo e introduziu o cruzeiro. Assim, os depósitos na antiga moeda foram congelados para posteriormente, através da conversão de ativos financeiros em títulos, tanto em cruzados novos, como em cruzeiros, com juros de 6% ao ano até o resgate total num prazo de 29 meses. Com isso, o Banco Central conseguiu reduzir o estoque de moeda em circulação, em que, entretanto, gerou alguns transtornos para a população, até a liberação gradual da nova moeda adotada como meio circulante na economia. Plano Real. Com o Plano Real, a consolidação do papel do Banco Central como guardião da moeda se intensificou a partir de 1995, quando toda moeda de transição foi, enfim, recolhida para ver apenas a emissão de cédulas de real. A política monetária, através da modulação da taxa de juros como componente de controle da inflação, também adquiriu uma performance mais destacada no Banco Central a partir do Plano Real. Autonomia do BC. Em 2021, o Banco Central do Brasil adquiriu autonomia técnica na gestão monetária do país, o que significa que o governo não pode mais interferir, por exemplo, na taxa de juros. Além disso, o mandato do presidente e de diretores do Banco Central passou a não ser mais coincidente com o mandato do presidente da República, de forma que a autonomia seja garantida. Agora está em discussão no Congresso Nacional a autonomia orçamentária do Banco Central. Com isso, a autoridade monetária terá mais liberdade na efetuação de concursos públicos e no reajuste salarial de seus funcionários. Os acordos de Basileia e o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais. Os acordos de Basileia de 1988, 2004 e 2010 estabeleceu recomendações para as exigências mínimas de capital para instituições financeiras internacionalmente ativas para fins de mitigação do risco de crédito. Esses acordos são coordenados pelo Banco de Compensações Internacionais, BIS, em sua sigla em inglês, fundado em 1930 com sede em Basileia, na Suíça, além de escritórios em Hong Kong e na Cidade do México. Tem como membros bancos centrais de grande parte dos países do globo, sendo que na América do Sul, apenas o Brasil, a Argentina e o Chile são membros do BIS.